Vamos reagir aqui a um trecho do Velho Cadáver, né? O Olavo de Carvalho, que é um trecho, mano, que eu entrei aqui esperando que ele fosse falar outras coisas, cara, completamente desprevenido. Só que ele, na real, ele falou muita coisa que você pode ter uma leitura muito de esquerda, caso você queira, mas lógico que o que ele tá indo levando pro outro lado, mas eu quero demonstrar como que o Olavo, nesse caso, tem razão. E aí, isso acaba sendo, cara, completamente irônico, engraçado, e como que as pessoas que ele influenciou provavelmente discordariam dessas frases isoladas se não fosse citado o Olavo ou se os conceitos forem aprofundados, que ele também não faz, o que é de praxe do Olavo. Mas de qualquer forma, vamos lá ao vídeo. É um vídeo curtinho, mas enfim, vamos lá. Lógico que eu vou conseguir fazer esse vídeo sem imenso mesmo o vídeo original sendo curto. O Brasil é uma nação de Pera aí. escravos, onde os caras não estão se queixando de Ah, escravatura. porra, nossa, sou muito animal. Pra vocês foi com som, mas pra mim não, porque eu tava sem áudio aqui. Vamos de novo. O Brasil é uma nação de escravos, onde os caras não estão se queixando de escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. E aí ele Essa já relação... começa com essa frase que, no fim das contas, se for olhar pra ver, é aquela frase. Cara, pior que eu não tenho certeza de quem que é, mas eu acho que é do Paulo Freire, aquela frase lá que quando a educação não liberta, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Ele não tá falando de educação, mas ele tá falando da parte de que o sonho, muitas vezes, do oprimido é simplesmente se tornar o opressor. Então, o problema, né, do Brasil seria que as pessoas não foram contra ou não são contra a escravidão. O problema é que elas não querem ser os escravos. Então, meio que é isso. E isso entra de uma forma até mesmo anarquista. Mas eu vou deixar ele falar um pouquinho mais. Não vou comentar pra caralho com uma frase de vídeo. Também não quero pra tanto. São que as pessoas estabelecem, vamos dizer, entre o ideal e o real no Brasil, o que eles chamam de real, ela tem que ser totalmente mudada. E isso, vamos dizer, é um dos objetivos fundamentais do que eu estou ensinando. Se eu conseguir modificar isto na cabeça dos meus alunos, só isto, eu já terei feito uma grande coisa, porque pela primeira vez o Brasil vai ter uma geração que considera que o trabalho não é só uma necessidade, não é um castigo infernal, mas um dever. Bom, o que o Olavo conseguiu ensinar para algumas pessoas foi simplesmente acreditar em teorias absurdas, ser meio preconceituoso e apoiar candidatos horríveis. Foi o legado que o Olavo deixou aí, o famoso legado do grande filósofo Olavo, e é lógico que eu estou sendo irônico nas últimas afirmações, mas vamos lá sobre essa afirmação em específica de o trabalho não é um castigo, mas é um dever. Eu acho que essa frase, ela é sim correta. Não é eu que acho na realidade, isso até mesmo tá, e aí eu não vou lembrar de novo o autor, eu tenho dificuldade com nomes de autores, mas o importante é que o conceito eu tô trazendo aqui, então desculpa aí, você pesquisa aí o conceito e acha o autor depois. Mas, um texto anarquista que eu estava lendo, o cara disse exatamente isso, que não exatamente isso que o Olavo tá dizendo, mas que o trabalho é um direito e um dever, que ao mesmo tempo que nós temos que ter o direito a trabalhar, ele também é um dever, o dever de se trabalhar e o direito ao mesmo tempo. E no capitalismo, essas duas coisas não acontecem da forma como deveriam acontecer. Tanto o direito do trabalho às vezes é negado, como o dever do trabalho às vezes também não é exercido da melhor forma, até porque não é um trabalho um trabalho edificante, não é um trabalho que você realmente está tendo o fruto do seu trabalho, é um trabalho que você está sendo roubado, você está trabalhando para ser roubado e explorado. É completamente diferente de um trabalho mais idealizado. Também tem que ter essa contextualização, porque e aí que entra a outra coisa. Então, o primeiro que eu queria abordar é o ponto de onde está certo, mas de onde isso está errado. Porque como que isso vai ser interpretado pela visão da direita? Porque o que eles estão falando de trabalho é o trabalho que é exercido no mundo atual. E na visão deles, isso não precisa ser modificado e já tá bom do jeito que tá. Na real, alguns deles vão ser até mesmo reacionários, vão querer voltar a antes. E aí depende de quão antes, né? Quanto mais antes voltarem, mais absurdo fica em questão de direitos trabalhistas. E vão dizer que o trabalho deveria ter menos direitos trabalhistas e algum até mesmo que não deveria existir nenhum tipo de direito trabalhista. Isso porque
o que ele tá defendendo aqui, o que ele tá passando, e por isso que ele consegue dizer isso, que tem uma similaridade com um conceito extremamente de esquerda, que, como eu disse, li num livro anarquista, num texto anarquista no caso, e é algo que sai semelhante da boca do Olavo. Como que ele consegue dizer isso e o público dele continuar sendo de direita, e ele claramente também é sendo de direita, e dizendo isso de uma forma de direita? Porque o trabalho que ele está se referindo é o trabalho em que você é explorado, é o trabalho dentro do capitalismo, é o trabalho alienado, em que você não tem o fruto do seu trabalho ali, que você é roubado. E é esse trabalho que ele está defendendo. Então, para eles, vai virar simplesmente uma questão de você não pode reclamar do seu trabalho. Reclamar do trabalho, reclamar das condições de trabalho é coisa de vagabundo. Entendeu como é que ele vai desvirtuar completamente a questão? Vai levar para totalmente outro ponto. Sendo que não é isso que isso poderia significar. Então, isso que ele está falando, pode, se você tiver uma boa interpretação, vai servir da forma que eu falei. Mas o que eles estão entendendo é basicamente um não reclama porque você tem que fazer isso. Um dever de bondade. Bondade para os outros em primeiro lugar, porque se você não trabalha, alguém vai ter que trabalhar por você. Então, portanto, você vai virar o senhor e ele vai virar o escravo. É isso? Então, E aí ele entra com outro conceito também que pode ser aplicado à esquerda, não dessa maneira que ele está falando, porque eu acho que não necessariamente nós temos que fazer tantos juízos de valor assim, tanto juízo de valor. Eu também não sou completamente antimoral, porque eu acho que é impossível você ser antimoral, e tudo bem você categorizar algumas pessoas como más e algumas coisas como boas e ruins, como por exemplo, sim, eu categorizo moralmente que o anarquismo é bom, que o espírito libertário é algo bom e que o espírito autoritário é algo maligno. Então eu caracterizo isso também moralmente, mas a base da minha análise não é moral. Temos que entender essa diferença também. Mas a questão do trabalho não é porque ele é bom, que ele é um dever. É muito mais pelo que eu vejo da necessidade humana. Já que se você for olhar, né, basicamente o que diferencia a gente dos animais é que nós trabalhamos e usamos ferramentas e criamos coisas e temos tecnologia e cultura. E tudo isso vem do trabalho. A transformação no mundo vem do trabalho. E por causa disso que eu interpreto concordando com o conceito do autor do qual eu não me lembro, que eu concordo, reafirmo que o trabalho é um direito e um dever. É mais por esse ponto de vista. Agora, outra coisa que ele tá falando aí também, dessa questão, se eu não trabalhar, alguém terá que trabalhar por mim. Não seria isso exatamente a descrição do que é a burguesia? É engraçado, mas é exatamente isso, e não só uma simplificação. Tipo, não é só. Não é, tipo, não é nem tipo. Não é simplificação, mas uma especificação em uma pessoa. Tipo, essa pessoa vai trabalhar no meu lugar, então essa pessoa vai trabalhar pra dois. É pior, cara. É tipo assim, muita gente, tipo, 99 ponto. É foda também, mas 99% da população trabalhando pra que 1% não precise trabalhar. Então, tipo, isso é, sabe, muito pior ainda. Então, se é pra ser moral, o quão imoral não é isso? Você obrigar que 99% das pessoas tenham que trabalhar em condições piores para que 1% não precise trabalhar. E mesmo a gente, né, sabe que existem os empregos, que são poucos também, mas que são salários melhores, condições melhores, mas eles são exceções. E mesmo assim, poderia ser melhor ainda caso não existisse a expropriação do valor gerado no trabalho. o Brasil é uma nação de escravos, onde os caras não estão se queixando de escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. Tá certo? Então, note bem, Porra. um país onde as pessoas pensam Eu assim, bebi na mesma hora que eu lava, velho. Aí fica feio, mano. Aí fica feio pra mim. já começa com um nível moral muito baixo desde a educação doméstica. Só A faltou o educação cigarrinho. doméstica, se o sujeito tem grandes planos, tem grandes ambições, a família já trata de reprimir o cara. E dizendo, não é nada disso, você está enganado, você tem que viver na realidade, você tem que fazer um concurso para o Banco do Brasil. É assim. Hã? O que uma mãe deve fazer? É isso que ela deve fazer? Deve reprimir os sonhos do cara? Não.
ela deve dizer, não, meu filho, tu vai para frente, né, vai fazer a sua coisa, tá certo? E segue o caminho que você tem que seguir e não se esqueça da sua velha mãe, que deve vai chegar uma hora, eu não vou poder trabalhar, você vai precisar me ajudar. Então você vai ter dupla carga, meu filho. Você vai ter que fazer isso aí que você quer fazer e mais eu. É isso que é muito. Bom, o que ele tá falando aqui, novamente, tem uma interpretação que pode ser boa e uma que, tipo, meio que. Meio meh, né? Vamos dizer assim. Pelo seguinte. Isso que ele tá dizendo realmente acontece e realmente tá aí. E aí eu acho que, sem nem entrar muito em questões de como que a questão de educação dos filhos numa sociedade hierarquizada é distorcida do que deveria ser de verdade, também entra a questão de que isso também é feito muito por um comportamento mais conservador, partindo dessas pessoas. Por que eu digo que é um comportamento mais conservador? Porque pare pra pensar em uma família que não tem condições muito boas. E não precisa ser necessariamente uma família muito pobre, ou que tipo, esteja nas situações mais precárias, mas uma que não está das mais fáceis, sabe? Que não está nem sequer nos assalariados mais bem remunerados, com melhores condições de trabalho e tal. Talvez o que chamam de classe média e tudo mais. E também depende, porque essa definição muda às vezes. Mas enfim, tem gente que trata a classe média um tanto bem a mais do que eu tô me referindo aqui. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Talvez a classe média baixa e tal. Para essas pessoas, você se arriscar e sair, tentar e fazer coisas novas, sempre vai ser muito mais arriscado, porque tem a chance de dar errado. E caso dê errado, você vai ter perdido às vezes o tempo, o dinheiro, e aí vai ter que voltar para trás e vai ter que ir para trabalhos piores do que se você tivesse feito um concurso público, por exemplo, que é algo que é muito dito, que é muito recomendado por pais, né? Você fazer um concurso público, porque é uma garantia, é um conservadorismo. Aqui dá menos errado. Por mais que às vezes realizar o seu sonho seja muito mais gratificante para a pessoa, nesse caminho dá menos errado, é mais seguro, entendeu? Então, por isso que é uma postura mais conservadora gerada pela escassez material do mundo capitalista. Então, de novo, o Olavo criticando o capitalismo aí sem saber. Não é faz, honestamente. Então, quer dizer, o problema da sociedade brasileira, ele vem de muito longe e vem de uma série de crenças malignas que estão incrustadas na sociedade e que não deixam as pessoas se realizarem, meu Deus do céu. A primeira é essa. Ter o meu ideal de um lado, a realidade do outro. Se você começou assim, você já matou o seu ideal de cara. E mais ainda, você não merece ter ideal nenhum e não merece realizá-lo. Porque você quer construir uma vida baseada na fraude, baseada na exploração do próximo. De novo, não seria justamente isso que a burguesia faz? A elite do capitalismo? Você está entendendo? Quer dizer, eu leio muitos livros portugueses, então a gente vê a imagem que tinha dos brasileiros no século XIX em Portugal, é a imagem medonha, mas correspondia à realidade. Quer dizer, o brasileiro era visto assim, um carreirista, né? Fútil, desonesto, malandro, que enganava todo mundo, que ficava rico e que não tinha dó de ninguém, e só pensava nele mesmo, cara egoísta, entendeu? Então tem um versinho do Camilo Castelo Branco que ele descreve o Palheiro. O Palheiro é um bairro lá de Lisboa, do Porto, sei lá, acho que é no Porto. Tinha vários tipos pitorescos, né? Tipos exóticos para você observar. Então, entre os vários tipos, né? Tinha assim, lá você vai ver isso, vai ver aquilo, e aí tem um versinho que é assim: há de ver o milionário brasileiro com 1000 tretas a narrar com sujas cores as lendas dos seus amores com as suas 30 pretas. Quer dizer, o brasileiro era isto. Era um sujeito que tinha lá um monte de escravo, ficava comendo todas as escravas, era isso o brasileiro aí em Portugal. Até bom, hoje, aqui a gente já tem que fazer uma análise um pouco melhor do que ele está querendo dizer. Olhando da perspectiva de Portugal da época, quem eram os brasileiros para ele? Para eles, né, no caso. Tinha 2 tipos de brasileiro. Os brasileiros que eram os indígenas que aqui já estavam, os africanos que foram que trouxeram para cá para ser escravizados, e os filhos
as pessoas que realmente nasceram nesse território, e aí tem a clássica miscigenação brasileira, então às vezes vai ter indígena com africano, indígena com português, africano com português, e por aí vai, e depois cada vez mais misturando, vocês estão ligados como que isso aí é coisa básica que vocês deveriam ter aprendido na escola, se não aprenderam. E bom, essa fala acaba sendo problemática pelo seguinte: ele está se referindo aqui aos brasileiros que foram basicamente, até mesmo alguns que vieram de Portugal, que são os ricos brasileiros, a elite brasileira da época da escravidão. Então, aí, cara, é outra coisa completamente diferente do que o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, nessa época principalmente, a maior parte do povo brasileiro não era o cara que tinha 30 escravos. Era provavelmente um dos escravos, entende? Então, tipo, é problemática essa fala. Eu não vou nem entrar, né? Eu não vou entrar no tema todo da escravidão, que eu acho que, tipo, não sei, do jeito que ele tá falando, soa estranho na boca do Olavo, né? Dizer desse jeito, soa estranho, né? Na direita você fica com aquela coisa. Mas não vamos entrar nesse ponto, não. Vamos deixar passar. Porque, enfim, né? Vamos deixar passar aí. Pelo menos ele não falou nada de muito absurdo, não. Mas, enfim, é isso. O brasileiro reclama é disso. Ele quer ser o senhor escravo que tem lá 30 pretas peladas para servi-lo o tempo todo, tá entendendo? E se ele não tem isso, bom, que você queira isso, fala, bom, até que se compreende que você queira isso. O que não se compreende é que você ficar revoltado de não ter isso e achar que os outros têm obrigação de te dar isso. Essa é a parte mais problemática ainda, né? Que ele diz que é compreensível você querer isso, né? Sem contar toda a questão de desumanificação das pessoas, dos escravizados, citando-os dessa forma, né? Então, esquisito você falar, tudo bem você querer ter 30 pretas. Não é tudo bem, cara. Não é nada bem você querer ter uma pessoa sequer, assim, tipo, ter, não como expressão, né, que a gente usa, às vezes, se referindo à questão de relacionamento, mas querer ter de verdade com uma pessoa sequer já é problema, já, tá? Mas enfim. Então, vamos dizer, se você é pobre, vamos dizer, a sua pobreza é o seu ponto de partida e você tem que aprender a se comportar como um pobre decente. O que é um pobre decente? É o sujeito que trabalha, tá certo? Com a consciência do seu dever. É o que o Cristo mandou, cada um tem que carregar a sua cruz. A cruz representa não é um castigo infernal, meu filho. O castigo infernal vem depois. A cruz é a estrutura da realidade. Se você não arca com a realidade, o que significa a tua idealidade? Significa somente uma futilidade, um peido mental, tá certo? Então você mesmo se desvaloriza. Bom, aqui também entra outro grande problema, que é justamente ele explicitando o que eu falei sobre como que eles gostariam que você visse isso. É basicamente o pobre que trabalha sem reclamar porque acha que esse é o seu dever. E entra novamente, e direto ao resgate esse ponto, que eu vejo que até nem é um ponto tão falado na esquerda, mas eu acho que isso está muito presente, que é a ideia medieval de papéis que você desempenha. Então você nasceu para trabalhar. Então eu acho que isso realmente é muito problemático e é o que ele tá querendo dizer com esse vídeo. Então isso aqui não provavelmente eu vou usar um título como o Olavo tem razão, logicamente para chamar atenção, mas é lógico que ele não tem razão. Ele disse algumas coisas corretas, mas justamente, cara, é aquela ideia também. Você pode dizer você pode contar muitas mentiras dizendo só a verdade ou algo do tipo. Então, você pode falar várias coisas certas, mas vários fatos, que da forma que você interpreta esses fatos, vai distorcer completamente a realidade e levar para outro ponto que não tem nada a ver. Então, tem aquela clássica propaganda lá, né, que fala do nazismo, tipo, só contando verdades, não conta nenhuma mentira, mas com uma tendência que faz você achar que é algo bom se você, enquanto você ainda não sabe que se trata do governo nazista. É basicamente isso. Então ele tá. E ainda nem é tão isso, porque ele ainda falou umas merda ainda no meio. Que é o Olavo, né? O Olavo sendo Olavo. Pro nível dele tá de boa esse vídeo. Então vocês já imaginam. Vocês não precisam imaginar, vocês sabem, vocês vivem do Brasil, sabem o terror que é esse filho da puta. Mas enfim, deve estar lá ardendo no inferno, se essa porra existir, que provável que não exista. Mas é isso aí, tá? Se você tiver gostado do vídeo, por favor, deixe seu like ou dislike, comentários aí. Se você não for inscrito e tiver gostado do conteúdo e quiser ajudar a espalhar as ideias libertárias, também se inscreva aí, por favor. Porque é muito importante. E é isso, cara. Eu acho que falando, né, normalmente. Sei lá, não, isso é coisa pro outro vídeo. Falei merda, não é pra isso. Falou, tchau. Desculpa aí.